Olá pessoal, mais um dia de aula. Hoje nós iremos falar sobre uma coisa muito presente no nosso dia a dia, que são as escalas de pH, né? O que vem a ser uma escala de pH? É como se fosse um parâmetro, né, que a gente precisa ter para poder verificar a acidez e a basicidade, né, de algumas substâncias, ou alcalinidade, né, de algumas substâncias. O pH, né, ele surge a partir de um cientista chamado Sorensen, né, do século passado, que ele trabalhava com uma indústria, né, de cerveja, e ele era do setor de análises de fermentações. Então, ele fazendo uma análise dos estudos dele, procurando novos parâmetros para poder fazer a parte de qualidade da cerveja, ele vai e cria essa escala de pH, que é o que nós iremos agora dar uma estudada, uma aprofundada um pouco maior. Para que a gente possa começar a estudar a escala de pH, a gente precisa entender um conceito novo, né, que a gente vai dizer o seguinte: olha, a água ela não existe na sua forma pura e única. Por exemplo, H2O. Quando você tem um recipiente com água, você não tem só apenas H2O ali. Existe uma coisa chamada autoionização da água, né? Ou autoprotólise da água. O que vai acontecer? Essa água ela vai se autoionizar, ou vai se quebrar, né? Dependendo da teoria que você estiver analisando, se é na teoria de Bronsted-Lawrence, né? Ou da teoria de Arrhenius. Ambas vão funcionar bem para cá. Então a água ela vai se quebrar, vai se separar em duas partes, né? Isso pela teoria de Arrhenius, liberando de si própria H+ e OH-, ok? Então a água ela faz isso, ela vai se auto-quebrar e vai produzir H+ e OH-, tá? Voltando aqui em cima, que eu iniciei o slide na parte errada. Pois bem, mas então, se ela libera água, né, ela se quebra e se libera em partes H+ e OH-, qual seria então a concentração da água em si própria? Ou seja, como é que é possível ver isso? Se nós pegarmos aqui o slide, né, nós vamos ver o seguinte: como que é a concentração molar? Como que a gente calcula a concentração molar de uma substância? Não é o número de mols dividido pelo volume da solução? Pois bem, e também não é a massa do soluto, a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume, que é uma equação já conhecida de vocês. Vejamos então, se eu pegar a água como um soluto, quantos gramas de água existem em 1 litro de água? 1 quilo, ou seja, 1000 gramas, né? Então, quantos gramas existem? Ou seja, 1000 gramas. E qual é a massa molar da água? 18 gramas por mol, que está aqui. E o mesmo 1 kg de água, ou seja, 1000 gramas de água, vai ocupar que volume? Bom, vai ocupar 1 litro, porque a densidade da água é 1, né? Além de 1000 gramas equivalerem a 1 kg, também essas 1000 gramas, ou seja, 1 kg, ocupa o volume de 1 litro. Então, se a gente fizer essa conta para a água, ou seja, 1000 gramas dividido pela massa molar, que é 18, e o volume, nós vemos que a concentração da água nela própria, ou seja, olha só que coisa bizarra, a concentração da água nela própria é um conceito novo, né? A concentração do solvente em si mesmo. A concentração da água em si própria é de 55,56 mols por litro, tá? Então essa vai ser a concentração da água em si mesmo. Seguindo em frente, bom, o que a gente sabe, né, é que, como eu havia falado anteriormente, é que a água ela é o solvente e ela sofre, né, uma autoprotólise, né, ela se ioniza, que vai acontecer naturalmente. Só que esse valor ele fica constante se a água não sofrer nenhum tipo de interferência, né, que é o que nós iremos estudar mais à frente, quanto à sua concentração de H+ e de hidroxila, que são as duas partes que ela se separam.
Então, a concentração de um solvente, ela passa a ser constante, tá? Então, você tem a concentração do solvente constante. Por quê? Porque é a maior parte. Você tem um recipiente cheio de água, por mais que sofra ali uma autoprotólise da água, ela vai dividir hidrogênio da hidroxila, o solvente é a maior constituição. O que sai dali é tão baixo, né, que você não consegue mexer com aquela concentração de 55,56. Então, a concentração da água H2O, né, ela permanece constante, ainda que você tenha essa autoprotólise, ainda que você consiga alterar um pouco a concentração de hidroxila e de H+. Então, a gente vai assumir que a concentração dos solventes serão constantes a todo instante. Nesse caso, nós estamos trabalhando com solvente água para essa matéria. Então, a concentração da água é constante. Ora, se eu sei que a água ela sofre uma autoprotólise, né? A água sofrendo uma autoprotólise, se dividindo em H+, se dividindo em hidroxila. Então, eu tenho a água, eu tenho o H+, que é o hidrogênio, o próton, e tenho a hidroxila. Então, o que a gente pode imaginar? É possível, então, que eu escreva essa reação, né, já que ela está na forma de equilíbrio, a partir de uma constante. É possível que eu escreva a constante dela, certo? A partir da reação de equilíbrio, ok? Então, vejamos aqui. Como seria essa constante de equilíbrio? Kc seria igual à concentração de H+, vezes a concentração de hidroxila, dividido pela concentração da água, que também é considerada agora como um reagente, porque é ela que está sofrendo essa ionização. No entanto, nós acabamos de ver que a concentração do solvente é constante. E quando a concentração de um dos participantes, né, de uma reação é constante, ela não pode participar da constante de equilíbrio. Sendo assim, essa parcela aqui da água, tá vendo H2O no denominador? Ela vai passar para o outro lado multiplicando. Então, essa parte vai passar para esse lado multiplicando. E o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter Kc vezes a concentração da água igual a concentração de H+, vezes a concentração de hidroxila. Ora, o que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo que eu tenho duas constantes se multiplicando. A concentração da água, que é constante, e o Kc, que é constante. Tendo duas constantes, o produto de duas constantes, né, vamos botar assim, o produto de duas constantes gera uma nova constante, tá? Que a gente vai chamar de Kw. Tá? Kw, esse W aqui vem de água em inglês, então vai ficar Kw, a constante, né, do produto iônico da água, igual à concentração de H+, vezes a concentração de hidroxila. Isso só para a situação de equilíbrio da água. Cada solvente tem a sua constante específica. Como nós iremos trabalhar aqui com a água, né, a constante de equilíbrio em meio aquoso e o pH e o pOH em água, nós estamos aqui analisando Kw. Pois bem, um outro fator importantíssimo que a gente precisa analisar é o seguinte. Pelo princípio de Le Chatelier, que é o que vai perturbar o sistema para mexer com o lado esquerdo ou o lado direito do equilíbrio, quando a gente tira uma parte, essa parte que nós tiramos não tem que ser reposta, ou quando você acrescenta, ou seja, você tem um excedente, esse excedente também não tem que sair para poder retirar esse excesso, deslocando o equilíbrio, né, para a esquerda ou para a direita. Isso não acontece o tempo todo. Aqui não é diferente. Ora, se eu acrescentar alguma coisa que vá mexer com a concentração de hidroxila ou com a concentração de H+, você vai ter aí uma perturbação do equilíbrio, né? Fazendo com que o equilíbrio se desloque mais para um lado ou mais para o outro, para poder aqui, né? Se eu tiver uma substância, se eu acrescentar alguma coisa, mais H+ para cá, o que vai acontecer? O equilíbrio irá deslocar para o lado da formação de água, com isso vai fazer o quê? Vai consumir a hidroxila.
para poder formar essa água, porque a água só é formada com a união de H+ e de hidroxila. Ora, se você colocou H+, excedente de H+, esse excedente vai ter que sair. E para ele sair, ele vai ter que formar água. E para ele formar água, ele vai ter que consumir hidroxila. No final, o que vai acontecer? Vai acontecer que a constante, ela é constante, né? Ela não pode mudar o seu valor, ela é imutável. Então, se eu acrescentar H+, a concentração de hidroxila, ela faz o quê? Ela cai. Então, no meio desse equilíbrio, eu vou ter mais H+ do que hidroxila, ou seja, eu vou ter mais presença de H+, que é característico do ácido, né? Então, a solução será ácida quando eu tiver excedente de H+. E o sentido inverso também vai acontecer, né? Se eu, olha aqui o exemplo, mas deixa eu achar, ver se tem. Não tem aqui, mas eu posso utilizar o mesmo aqui. Se eu fizer o contrário, eu aumentar a concentração de hidroxila, esse excedente de hidroxila vai ter que sair. Ou seja, ele vai ter que virar água, ele vai ter que vir para cá, para a formação de água. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai ter que consumir H+, ou seja, ele vai ter que se juntar com H+, esse excedente, parte desse excedente vai ter que se juntar com H+, para poder formar a água e na matemática, na hora que tiver o cálculo, manter-se a tal constante da água. E eis a questão, qual é a constante da água? Bom, a constante da água, a 25 graus Celsius, ela é de 10 elevado a menos 14. Por que ela é de 10 elevado a menos 14? Porque a concentração de H+ e a concentração de hidroxila é de 10 elevado a menos 7. Tá? Então, a concentração de H+ na água neutra, né, a 25 graus Celsius, é de 10 elevado a menos 7. E a concentração de hidroxila é igual a de 10 elevado a menos 7. Ora, se eu multiplicar 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, vai ser 10 a menos 14, ok? Agora vamos analisar o seguinte. Eu tenho aqui umas continhas, né, que foram feitas aqui de teste. Vou tentar apagar aqui. Se eu mexer, vamos pensar da seguinte forma. Se eu aumentar a concentração de H+ para 10 a menos 6, lembrando que 10 a menos 6 é maior do que 10 a menos 7, ok? Então, estou aumentando a concentração de H+ para 10 a menos 6. A concentração de hidroxila eu desconheço. Está aqui, ó, 10 elevado a x. Para quem não sabe, esse colchetezinho em calculadora científica é a forma que se representa o expoente, ok? Então, para quem nunca mexeu e tem a curiosidade, pegue o seu celular e dá uma invertida aí que ele vai mostrar isso. Pelo menos no Android ou em outras calculadoras científicas aí que a gente usa muito em universidade. Então, esse colchetezinho aqui... Colchete não, perdão, chapéuzinho, eu falando besteira, meu Deus do céu. Esse chapéuzinho aqui, o acento circunflexo, corrigindo, o acento circunflexo, ele representa o expoente nas calculadoras científicas, né? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui um aumento da concentração de H+, que eu estou representando por 10 elevado a menos 6, ou seja, de 10 a menos 7, aumentou-se para 10 a menos 6. Qual vai ser a concentração da hidroxila? 10 elevado a que valor? Bom, eu não sei, mas eu sei o seguinte, que independente do valor que seja, tem que ser 10 elevado a menos 14, que é o valor da constante. Então, eu não posso, como esse é um valor fixo, eu não posso alterar, que número, né, que estaria aqui substituindo x vai garantir esse 10 a menos 14? Bom, eu posso fazer de algumas maneiras, pela teoria da exponencial. As bases iguais não tem que se somar, repete a base e soma os expoentes. Você não tem que ter isso aqui, ó, quando as bases são iguais, você não tem que repetir a base e somar os expoentes. Então, menos 6, né? Menos que valor vai ser 10 a menos 14? Só pode ser o quê? 10 a menos 8. Ou seja, o valor que está aqui substituindo x é 10 a menos 8. Então, a concentração de H+ é 10 a menos 6 e a concentração de hidroxila é 10 a menos 8.
Okay? Então, se eu aumento a concentração de H+, a concentração de hidroxila cai. Se eu aumento a concentração de hidroxila, a concentração de H+ cai. Por que acontece esse fenômeno? Acontece esse fenômeno porque você precisa manter a constante de equilíbrio. O que vai acontecer? Uma vai estar maior do que a outra, ou seja, uma hora a concentração de H+ vai estar maior do que a concentração de hidroxila e vice-versa, ou vão estar iguais, que é o caso da água neutra, que é o que a gente vai observar aqui. Quando o meio é neutro, a concentração de hidroxila é igual à de H+. Quando a concentração de H+ for maior da hidroxila, né, o meio está ácido, porque você tem mais hidrogênio, né, H+, do que hidroxila. Se acontecer o inverso, a concentração de hidroxila for maior do que a concentração de H+, o meio é alcalino, ou básico. Tá? A escala de pH, como vocês observaram aqui, né, a constante não é 10 elevado a menos 14? Então, a escala de pH só pode variar de 0 até 14. Porque a constante de equilíbrio vai até 10 a menos 14. E por que o pH 7 a gente classifica como meio neutro? Porque quando a concentração de H+ é igual à concentração de hidroxila, você tem o quê? 10 a menos 7 para hidroxila e 10 a menos 7 para H+. Ou seja, o 7 vai caracterizar, né, a escala de pH para o meio neutro. Mas a gente vai ver isso através de contas, que virá mais à frente. Então, sabendo, né, que a constante de equilíbrio da água é 10 a menos 14, 1 vezes 10, isso a 25 graus Celsius, porque se você mexer com a temperatura, olha aqui, ó, mexeu com a temperatura, mexe com tudo, bagunça tudo aqui. Tá? Então, essa escala de pH de 0 a 14 só vale para a água a 25 graus Celsius. Botou 10 já não é mais a mesma coisa. Aumentou de 25 para 40, altera drasticamente. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Uma outra coisa importantíssima. O H+, ele pode ser representado também pela teoria de Bronsted-Lawrence, né, que é uma teoria ácido-base, por H3O+, que é o íon hidrônio, tá? Muito presente em várias provas. Então, você pode ver H3O+, no lugar de quem? De H+. Tá? Então, fiquem espertos nisso daí. Que é aqui, ó, quando a água reage com ela mesma, produzindo o hidrônio, né, e a hidroxila. Voltando aqui nessa parte, então, nós temos as escalas de pH, que a escala de pH em água, que vai variar, e é só 25 graus Celsius, que vai variar de 0 até 14. Vamos ver alguns exemplos. A água pura, a concentração de H+ é igual a de hidroxila, então o meio é neutro. Se nós olharmos o vinagre, vinagre é uma substância ácida, né? Isso daí não é novidade para ninguém, né? Eu acredito que todo mundo aqui saiba disso. Isso quer dizer o quê? Que a concentração de H+ é maior do que a concentração de hidroxila. Se a concentração de H+ é maior do que hidroxila, o meio é ácido. Se olharmos um alvejante, por exemplo, água sanitária, nós veremos que a concentração de hidroxila é maior do que a concentração de H+. Logo, o meio ele é básico. Mas quais são essas concentrações? Bom, para a água a gente já sabe. 10 a menos 7 para a hidroxila, 10 a menos 7 para H+. No vinagre, vai ser 10 a menos 3 para H+, e a diferença para 10 a menos 14... Olha aqui, ó, vai ser a de hidroxila. É sempre o contrário, é sempre a diferença para 14, ok? Então, olha aqui, ó, 10 a menos 3 vai ser a concentração de H+, logo o que resta para poder ser 10 a menos 14 da hidroxila, 10 a menos 11. Por que isso? Porque tem que manter a constante. Quando a gente analisa aqui um alvejante, água sanitária, a concentração de hidroxila é 10 a menos 3. Hidroxila, e não H+ igual no vinagre aqui. Ó, hidroxila. A concentração de hidroxila é 10 a menos 3. Então, qual vai ser a concentração de H+? Vai ser o inverso, né? O inverso não. O complemento. Vai ser 10 a menos 11. Porque tem que manter a constante. Ok?
No final, se vocês analisarem aqui, os produtos dão o mesmo, só a ordem que é invertida. O primeiro aqui é o H+, o segundo é a hidroxila, H+, o segundo é hidroxila, com valores trocados entre um e outro. Só que para nós estudarmos pH, precisamos de uma coisa importantíssima e que para alguns alunos, né, não é a área de conforto, que é o logaritmo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber, basicamente, né, que log de x é igual a y. Se eu tiro o logaritmo disso, 10 elevado a y é igual a x. Isso é uma propriedade logarítmica. Eu não vou me aprofundar aqui, porque não é o momento. Eu teria que colocar aqui todas elas aqui nessa apresentação. Mas vocês peguem um livro de matemática de vocês, básico, e vocês vão ver as propriedades básicas do logaritmo. Mas eu vou citar algumas delas aqui para vocês, tá? De repente até dá para eu não tenho uma mesa digitalizadora, né? Tem gente que consegue ter uma mesa digitalizadora, eu não tenho. Mas a primeira propriedade logarítmica que tem é essa daqui. E para escrever com o mouse não tem condições alguma, vira uma bagunça se eu for escrever isso aqui com o mouse. Não tem a mínima condição. Então eu vou mais falar para vocês as propriedades logarítmicas. Tenho certeza que vocês irão lembrar dessas propriedades aí, porque tiveram aula aí com outros professores. Então vamos lá, a primeira é dessa, porque nós iremos usar. O pH, né, ele tem um nome chamado de potencial hidrogênio iônico. pH, potencial hidrogênio iônico. O pH, a equação do pH é pH igual a menos log da concentração de H+. Só que, preste atenção, esse menos quer dizer que isso aqui pode ser escrito numa fração. Tá? Como assim? Se eu passar esse menos aqui para cima, porque ele pode retornar, isso é uma propriedade logarítmica, todo número que tem um expoente negativo pode ser reescrito com um expoente positivo, porém você invertendo, né, a fração, invertendo ela. Então, a concentração, vou ter que escrever aqui com um lápis, não tem jeito, tem que fazer bagunça. Vou fazer bagunça mesmo. Pode ser igual também, né, a pH igual a log de 1 sobre a concentração de H+. Tá horrível, né, a escrita, mas é por conta do mouse. Tá? Mas, se bem que minha letra não é bonita mesmo, então aqui não está muito diferente do quadro, não. Então, olha só. O pH pode ser escrito dessa forma. Assim também como o potencial hidroxiliônico, que é o POH. Que você pode calcular o pH, que é uma coisa que a gente conhece muito, mas também pode calcular o POH. O POH é menos log da concentração da hidroxila, ou POH é igual a log de 1 sobre a concentração da hidroxila. Idêntico isso daqui, só que você vai botar POH aqui e aqui vai botar hidroxila. Tá? Vamos lá. Meu filho cismou agora de brincar de Lego. Então tá uma barulheira danada aqui. Ele pegou uma caixa de Lego, tá jogando um monte de Lego. São 5 Legos diferentes, tudo numa caixa só. Ele virou essa caixa todinha aqui, pertinho aqui da onde eu tô gravando. Então se vocês estiverem ouvindo esse barulho, tipo assim, um barulho assim meio esquisito, é meu filho que tá aqui do lado, jogando todos os Legos. Mas daqui a pouco a mãe dele vai vir aqui, vai gritar, porque ela vai pisar numa peça de Lego, né? E pisar em peças de Lego é uma delícia pisar em Lego. Então, ela vai pisar, e se vocês escutarem assim um grito, assim, né? É ela gritando com ele, porque o pé dela, né, vai ficar horrível, em brasas, né? De queimação ali, de pisar em cima de um Lego. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Vamos voltar para cá. Vamos ignorar que tem uma criança de 6 anos jogando 5 caixas, né? Porque ele botou tudo numa caixa só no chão. Aqui do meu lado. Mas vamos lá. Então, continuando o raciocínio, pH vai ser o quê? Menos log da concentração de H+, e POH igual a menos log da concentração de hidroxila. Sabendo que a constante é essa, ok?
Se eu aplicar aqui um logaritmo aqui, podemos fazer isso. Quando temos uma igualdade, a gente pode aplicar logaritmo. Então, log disso igual a log disso daqui. Isso vai se desmembrar. Vai se desmembrar de que forma? Bom, vocês lembrando lá da aula de matemática, vocês devem lembrar que se eu tiver log de A vezes B, eu posso separar esse logaritmo em log de A mais log de B. Ok? Então, é isso que está acontecendo aqui. Ora, se eu aplicar um logaritmo aqui nessa parte aqui, um logaritmo negativo, né? Posso botar negativo mesmo. Menos log disso daqui, menos log desse. O que eu vou ter? Boto o negativo para fora, né? Eu vou ter log desse cara mais o log desse. Como é negativo, que eu havia colocado anteriormente, vai ficar menos log desse mais menos log desse cara aqui. Todo mundo sabe que mais com menos dá menos, né? Isso na soma e na subtração. O que a gente vai ter? Igual a 14. Como todo mundo já viu aqui em cima, que está grande pra caramba aqui, ó, vocês são espertos a beça, vocês estão vendo isso daqui, ó. Ó, pH igual a menos log de H+, né? E pOH igual a menos log da hidroxila. Então, olha aqui, ó, isso aqui representa quem? pH, porque é menos log da concentração de H+. E essa parte aqui é pOH, que é menos log da concentração de hidroxila. Se eu apagar esse cara daqui e apagar esse daqui, eu vou ter que pH mais pOH é igual a 14. Outro detalhe. Por que o 14 ficou positivo aqui? Boa pergunta. Porque nós multiplicamos tudo por quanto? Por menos 1. Quando eu apliquei o logaritmo aqui no 10 elevado a menos 14, eu sei que vocês são alunos muito espertos, vocês sabem que esse menos 14 veio aqui para frente, ó, do logaritmo. E log de 10 vale 1. Então, ficou menos 14. Então, esse menos, que eu havia multiplicado tudo por menos 1, vezes o menos 14 que retornou lá para frente do logaritmo, que é uma propriedade logarítmica, né? Vamos desenhar aqui, vamos bagunçar tudo. Hoje eu estou a fim de bagunçar. Então, vamos lá. Eu sei aqui que eu apliquei um log. Eita ferro, hein? Que coisa horrível. Pegando esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, eu apliquei o logaritmo. Então, vamos lá. Eu coloquei menos log, tá? De 10 a menos 14. É isso que aconteceu, ó. Porque 1 eu não vou representar 1, eu não preciso representar 1. Senão vai piorar a compreensão para vocês. Esse menos 14 aqui, ele pode vir aqui para frente, ó. Ele vem aqui para frente. Quando ele vier aqui para frente, fica menos, abre um parênteses, menos 14, que 14 lindo, vezes log, olha o L, log de 10. Meu Deus, escrevi no mouse, é um terror. Log de 10. Só que essa criatura aqui, ó, essa criatura vale quanto? 1. Tá? Vale 1. Então, menos vezes menos vai dar o quê? Mais 14 vezes 1, 14. Então, por isso que você está vendo o 14 aqui. Ok? Então, seguindo em frente. Estou achando que esse vídeo vai ficar longo demais, tá? Estou sendo muito minucioso aqui. Então, acho que esse vídeo vai ficar longo demais. Pois bem, seguindo em frente. O que a gente vai observar é que a concentração, o meio neutro, né? A concentração de H+, que a gente já tinha visto anteriormente, é 10 a menos 7. Logo, o pH vai ser igual a 7. Por que o pH vai ser igual a 7, professor? Pelo amor de Deus, eu não estou entendendo mais nada, professor. Você está confundindo minha cabeça, agora bugou tudo. Bom, primeiro vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem o vídeo. Essa é a vantagem de ter uma videoaula, né? Isso aí vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. Bom, vamos lá. Por que quando a concentração de H+, é 10 a menos 7, vale pH 7? Porque menos log da concentração... Eita ferro! Vamos apagar isso aqui de novo. Log... Escrevi igual criança. Log, né? De 10 a menos... uma mesa digitalizadora. Será que algum aluno de bom coração
está vendo a prova que eu estou passando aqui, a situação horrível, vai se comover assim, vai falar assim, professor, estou vendo que você está sofrendo aí, você merece uma mesa digitalizadora, eu vou te dar de presente uma mesa digitalizadora. Fica isso na cabeça de vocês aí, remoendo aí agora, tá? Vê se eu mereço uma mesa digitalizadora de algum de vocês. Não é de todo mundo não, não vem com 40 mesas não, eu só quero uma. São 40 e tantos alunos, basta um coraçãozinho, uma mente pensar em mim, assim, de bom grado, assim, poxa, o professor merece uma mesa digitalizadora. Nesse momento, né, de gravação de videoaula, vou dar uma mesa digitalizadora para ele. Eu vou buscar, não precisa mandar para mim nem vir aqui não, eu busco, é só marcar um endereço comigo que eu vou lá e pego essa mesa digitalizadora. Brincadeira, hein, pessoal? Vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Esse menos 7 aqui, ele também vai para frente, assim como não foi no outro caso. Olha aqui, ó. Eu posso pegar isso daqui e fazer isso daqui. O que vai acontecer? Isso vale 1. Tá aqui. Menos 7 vezes menos 1. Por que sumiu? Entendi nada agora, hein? E menos 7 vezes menos 1. Nossa, mãe. Agora não é mais brincadeira, não. Eu preciso de uma mesa digitalizadora. Menos log de 10 a menos 7. Esse valor vai vir aqui para frente. Chega. Vai ficar menos 7 vezes menos 1 mais 7 vezes 1, que é o referente ao log de 10 que ficou sozinho, 1. Então, dá 7 vezes 1, 7. Ok? Então, você tem isso daqui. Então, vai ter menos 7 vezes menos 1 vai dar 7. 7 vezes 1, que é o resultado do log de 10. Então, 7 vezes 1, 7. Então, está aqui o log negativo da concentração de H+, que é o pH. Então, pH é igual a 7. Esse mesmo procedimento vai se repetir para as demais concentrações. E aí nós vamos ver essa continha para todos eles aqui. Tá? Deixa eu ver se tem uma equação mais aqui abaixo, que se não tiver... Ah, tá aqui, senão eu ia escrever agora. Então, fechou a linha de raciocínio aqui? Vamos seguir em frente. Professor, para que eu uso pH? Professor, pH não serve para nada. Você está entrando nessa matéria aí, eu não uso pH para nada. Usa sim. Seu sangue tem pH e tem que ser controlado o pH do teu sangue, tá? Isso aí vocês têm que entender isso. Piscina tem pH controlado. A água que nós bebemos, a água potável. Não tô falando da piscina não, apesar de ter gente que bebe água de piscina, né? Mas enfim. Lá, né, sem querer dar aquela goladinha, mas ignora isso. Falando água potável lá, que você vem da SEDAI e mesmo assim você filtra, né? Porque a gente não pode confiar, infelizmente, né? Por causa das tubulações, até a sua caixa d'água pode estar suja. Mas está lá filtradinha. Tem pH, você tem que verificar. Você não, né? Mas existe uma acidez, uma basicidade. Você, se quiser, verifica o pH. O aquário, você tem que verificar o pH. O oceano tem que verificar o pH. Os rios, lagos tem que verificar o pH. A chuva verifica o pH. Ou seja, o pH é um parâmetro importantíssimo para a gente saber como é que está o estado, a alcalinidade ou a acidez da água. Porque dependendo da situação, pode afetar, por exemplo, chuva ácida, vai atacar estruturas, estátuas, né, se for de calcário, vai atacar, mármore vai ser atacado, não tem condições, plantações, então é básico isso, tá? A importância do pH no dia a dia. Seguindo em frente, que eu estou achando que está demorando muito esse vídeo, nós podemos facilitar muito as contas quando lá na hora da continha do pH, os números forem inteiros. Por exemplo, 10 a menos 7, 10 a menos 8, tá? Quando o expoente está um número inteiro lá da concentração. Aí é molezinha, você consegue fazer conta de pH, que é uma beleza. E quando o produto é 1 vezes 10 a menos 7, 1 vezes 10 a menos 8, aí você consegue calcular desse formato aqui uma beleza. Olha aqui, ó. O cálculo do pH, tá vendo aqui? É pH igual a menos log da concentração de H+. Mas, se vocês aplicarem a primeira propriedade logarítmica que nós vimos aqui, essa aqui, ó, aqui embaixo, você consegue ver o seguinte, que a concentração de H+, aqui, ó, ela é igual a quem? Igual a 10 elevado a menos o pH. Então, ó, se pegar esse pedacinho aqui e colocar na frente, igual com a falha do livro, né? Podia ter feito isso.
separadamente, né? Então, pH, concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos pH. Pô, como é que eu vou fazer isso? Olha aqui, ó. Concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 7. Então, direto aqui, ó. pH igual a 7. Direto, ó. Você consegue sair facilmente a conta. Se você tem a concentração de H+, você acha o pH porque é esse númerozinho que está acompanhado do negativo aqui, ó. É o número que está junto do sinal de menos, olha aqui, ó, em cima. E se você tiver o pH, você escreve tudo, bota o sinal de menos e só substitui pelo pH. Só substituir pelo pH. Pode fazer isso. Olha aqui, ó, pH igual a 2,2. Concentração de H+, igual a 10 elevado a 2 menos 2,2. Só que acontece, olha aqui, ó, esse número aqui não está inteiro. Como é que você vai resolver isso? 10 elevado a menos 2,2. Para resolver isso daqui, vocês vão ter que utilizar logaritmo, ok? Sem logaritmo, com aquelas propriedades que vocês aprenderam na matemática, sem ela não consegue resolver isso. Pode separar em duas partes, tá? Por exemplo, log de... Vocês sabem que aqui são duas partes. 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a 0,2, tá? Menos 0,2. Aí, como as bases são iguais, ó, 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 0,2 fica bases iguais, soma. Aí vai gerar um produto. Você aplica o logaritmo aqui, aí vai ficar a soma de 2. Vai ficar log de 10 elevado a menos 2 mais log de 10 elevado a menos 0,2. Aí a matemática, vocês vão aí se adaptando aí, fazendo as continhas. É porque eu não estou com a mesa digitalizadora, né? E fica difícil fazer essas contas, mas vocês podem pegar o livro de matemática e fazer, e até ver uma videoaula. Eu sempre falo isso para vocês, eu aconselho, caso queira ver, eu não sei se tem esse assunto lá, vai lá na Química do Monstro, que é um amigo meu, que é o Marcos Zene, excelente YouTube para mim, tá? Eu acho, e estudou comigo, fala as coisas que eu falo, né? Porque teve a mesma informação que eu. E o pOH vai ser a mesma coisa. Voltando aqui em cima, eu quero dar uma retornada. Uma vez que você descobre o pH, tá? Isso aqui eu não podia esquecer, eu já ia pular isso aqui. Uma vez que você descobre o pH ou o pOH, pela diferença de 14 você consegue descobrir o outro. Por exemplo, pH vai ser, vou botar 10, achei o pH 10. Passa o 10 para o lado de lá, 14 menos 10, 4. Então o pOH vai ser 4. Então vocês conseguem descobrir pH e pOH uma vez que você descobre um apenas. Descobrindo um, pela diferença de 14, vocês descobrem o outro, tá? Não podia esquecer de falar isso, ia passar batido aí, mas consegui lembrar a tempo. Nós temos aqui alguns exemplos, né, de pH. Esqueci até de falar um importantíssimo, que é o suco gástrico. Olha aqui, ó, nosso estômago. Além de todas as frutas e tudo mais que está aqui. Falei do aquário, né? Tá, mas como é que a gente verifica esse pH? Você está falando de conta para lá, conta para cá, meu Deus do céu, muita conta. Pô, existem várias maneiras de nós calcularmos, verificarmos o pH. Primeiro, vocês já fizeram um experimento aí para mim, que é quem? Os indicadores ácidos-bases. Os indicadores são diversos, nós temos muitos tipos de indicadores, naturais e de laboratórios, tá? Vamos aí falar alguns naturais, que a gente pode encontrar no dia a dia. O mais famoso de todos, repolho roxo, a gente consegue, fácil fazer indicador para verificar pH. Temos amora também, excelente indicador para poder verificar pH, dá para fazer numa boa. Dizem, nunca testei, mas dizem que a cebola roxa também faz isso. Se eu não me engano, tem umas flores de hibisco, tá? Também faz essa verificação, consegue mudar de cor de acordo com o pH. Isso aqui eu estou lembrando agora, assim, dos naturais, mas depois eu vou lembrar, mas eu já vou finalizar o vídeo, não vai adiantar de mais nada. E temos os que são de laboratório, que vão ter suas faixas. Lembrando que o indicador, ele vai indicar dependendo de uma janela, né? Dentro de uma faixa de pH. Ele não consegue indicar de 0 até 14, não. Então, a maioria dos indicadores, com exceção de repolho roxo, que é um excelente. Ele consegue ir de 0 até 14. É um indicador maravilhoso, tá? Uma faixa bem grande, tem um espectro bem grande aí do pH. Mas em laboratório, a gente tem, por exemplo, o azul de bromtimol, ó, que verifica pH de 3 até
As 5 consegue fazer aí, e dentro dessa escala ele muda a cor, tá? Vou dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida. Fica bem melhor. Tá pra cá. Temos alaranjado de metila que vai indicar ali acima de 3 e uns quebradinho, abaixo de 5. Ó, parte mais da região ácida, mais avermelhada, indo para a pH no meio, né, mais básico, amarelada. Temos também o vermelho de metila também. Temos um... opa, minha bateria está acabando, né? Mas não vai acabar agora não. Você não vai acabar agora não, porque eu vou botar você para carregar. Agora. Erros de gravação. Estamos aí com um erro de gravação. Opa, voltei. Fiquem aí, não saiam correndo, tá? Foi só um probleminha de percurso. Tive uma falha aqui. Mas voltando. Temos um aqui que é fenolftaleína. É um super conhecido, um indicador muito famoso. Por quê? Porque ele consegue indicar de 8... Vai botar 8. Que aqui o número decimal também só confunde. Lá em pH 8, de 8 para baixo ele fica incolor. Tá? Então se eu tenho uma água que está com pH de 8 para baixo, ele é incolor. E de 8 para cima, quanto maior for o pH, mais ele vai ficando com a coloração rosa mais intensa. Ele vai ficando rosa conforme vai subindo o pH. Aí aqui está marcando até 10. Mas acima de 10 ele é rosa. Por quê? Questão de lógica, né? Todos eles a mesma coisa. Ó. Daqui para baixo tudo é amarelo, daqui para cima tudo é azul, daqui para baixo tudo é vermelho, daqui para lá tudo é amarelo, daqui para cá tudo vermelho, e assim vai indo, tá? Os extremos são as cores da ponta, tá? Então para cá tudo é incolor e para cá tudo é rosa. Para cá tudo é azul, para cá tudo é amarelo. Então, mas a fenolftaleína é o indicador mais famoso que a gente pode ter no meio da educação, tá? No meio aí da didática. Mas também temos um bem famosinho também, fácil de arrumar aqui em loja de aquário, que é o azul de bromo-timol, que é esse aqui, ó. Mas também temos o quê? Deixa eu tirar o zoom. Em laboratório, nós temos o pH-metro, que é a forma digital, e tem umas fitinhas de pH, tá? Os indicadores universais. E aqui temos, se eu não me engano, não sei se é, porque não está escrito solução aquosa indicador universal, mas o de repolho roxo é muito semelhante a isso daqui, tá? Faz uma escala bem bonita dessa aqui. Talvez a ordem das cores não sejam as mesmas, tá? Mas tá aí. Bom, pessoal, eu acho que eu consegui falar razoavelmente. Fiquei devendo, acho que mais na parte da matemática, porque se eu tivesse aqui uma maneira de escrever, ficaria melhor. Tá? Lembrando que tudo isso é uma brincadeira aqui que eu fiz aqui, negócio de mesa digitalizadora. Sem dúvida, claro que se eu tivesse, seria vantagem se eu tivesse, né? Mas eu não tenho e não tenho pretensão de comprar porque, não sei, acho que não vai perdurar tanto tempo assim a necessidade de ficarmos fazendo videoaula. Apesar dessa videoaula poder ser utilizada por meus futuros alunos, né? Óbvio que pode. Ela está sendo gravada agora, mas ela pode ser utilizada aí no futuro para meus alunos, claro. Eles vão entender que isso que eu estou falando aqui, alguns detalhes, não tem nada a ver com o momento deles, né? Porque são inteligentes tanto quanto vocês aí. Então, assim, eu espero que tenha sido uma aula produtiva, que vocês tenham aprendido. E um grande abraço a todos. Vou deixar alguns exercícios para vocês aí. Que todos tenham um bom dia.